Mas, pessoal, vai ter aula hoje aqui ou não? Eu mandei mensagem aqui para ele, o link da sala, ele não respondeu ainda não, mas está no cronograma que é para ter. Ele já mandou até o material de hoje. Ah, Reverendo. sim. Eu estava tentando entrar, não estava conseguindo. Ah, o Thierry só complica as coisas mesmo, professor. Ele é. Não, ele que me Brincadeira, ajudou. reverendo. É culpa dele, Brincadeira. reverendo. Ele tá te bloqueando aí. Vamos lá? Eu estava em libertação, eu coloquei. Alô? Nós Estamos estamos ouvindo, ouvindo. reverendo. Esse tema libertação eu não lidei ainda com vocês, né? Ainda não. Não. Aos esfarrapados do mundo, aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Esse é o livro da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. A pedagogia do oprimido, como a pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista, libertadora, terá dois momentos distintos. Primeiro, em que os oprimidos vão desvelando ao mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo, em que a transformada realidade opressora, essa pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Também pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Esse conceito de libertação é de von Halmen. Ele cita a definição dos dicionários Larousse para expressar o lado negativo da liberdade como sendo o estado de um sujeito que não é propriedade de um amo, para colocar segundo a Bíblia. Então, livre é aquele que, como criatura de Deus, entrou em sua aliança. A partir de lá, afronta todas as pretensões totalitárias dos homens e de seu mundo. Cativo é aquele que ainda não se livrou da tutela humana absoluta. Está privado do cumprimento material da liberdade de Deus. Então, a liberdade, como criatura de Deus, entrou na sua aliança totalitária em Deus. Segundo von Halmen, a obra libertadora da qual o Antigo Testamento dá testemunho é a eleição, como propriedade direta de Deus. Em termos históricos, a saída do Egito pelos hebreus, a libertação desse povo coincide com a sua fundação. Então, von Halmen, ele fala que a libertação ela ocorre em termos históricos, na saída do Egito pelos hebreus. A libertação desse povo coincide com a sua fundação.
para um homem ao exílio foi o eco do anúncio de libertação. Jesus Cristo, sim, vem cumprir a obra de libertação conforme Lucas 4, 19 e 21, porque estabelece a relação direta possuidor e possuído entre Deus e os homens pelo... Sobe um pouquinho aí, por favor. Pelo menos os fiéis. Jesus Cristo é o fim das ditaduras. Segundo o vocabulário de teologia bíblica de Leon do Fox Xavier, toda a tradição bíblica supõe que o homem é capaz de tomar decisões livres. A Bíblia relata o seu poder de opção e, ao mesmo tempo, a sua responsabilidade por sua escolha. O escritor bíblico coloca para o homem escolher a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deuteronômio 11, 26. Alguém lê para mim. O Velho Testamento emprega para esse propósito dois verbos. A. Gaal, que é um termo do direito familiar. B. Padar, que pertence ao uso do direito comercial. Esses dois verbos, quando Deus é o sujeito, são sinônimos. Pode continuar lendo. Os textos bíblicos mostram que a primeira redenção foi uma libertação por vitória, sem que Deus pagasse qualquer resgate, sem que Deus pagasse qualquer resgate aos opressores de Israel. Deus, o Goel de Israel, após um período de desobediência do povo de Israel, eles voltam para o exílio, agora na Babilônia. A libertação dos judeus foi uma segunda redenção. Agora Deus se torna o seu libertador, seu Goel. O Goel, o que é mesmo? Volta lá um Resgatador? pouquinho. O que é a Gaal, né? Que é um termo do direito familiar. Do direito familiar. Padar, que pertence aos direito comercial. Esses dois verbos, quando Deus é o sujeito, são sinônimos. Pode descer um pouco. Pode continuar a leitura? Pode. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia, a palavra liberdade pode ter os seguintes significados. Eleuqueria. Segundo esse homem aí, essa palavra tem uma derivação antiga indo-germânico de leut, que quer dizer pertence ao povo. Isso quer que, na medida que em um homem pertence ao povo, é um cidadão livre em contraste com o escravo ou estrangeiro. Indica alguém que é dono de si mesmo. Sim. No grego secular, eleuteros. Isso, no grego secular, eleuteros possui primeiramente um sentido político. É o cidadão de plenos direitos que pertence à polis, a cidade-estado, em contraste com o escravo que não desfrutava dos plenos direitos de cidadão. A liberdade consiste no seu direito de participar plenamente de debates públicos acerca de assuntos civis. na filosofia estoica.
A liberdade era entendida no sentido filosófico e religioso. Para o estoico, o homem, em última análise, não controlava as coisas externas, tais como o corpo, o dinheiro, a honra e a liberdade política. Eleuteria veio, portanto, a significar o retraimento da realidade aparente. Também perdi. Aparente deste mundo. Sim. No Antigo Testamento, a liberdade de Israel não era considerada assunto independente dos atos remidores e salvadores de Deus. A dádiva da liberdade continuava vinculada ao doador. Abandonar Javé tinha como consequência necessária a perda da liberdade. No Novo Testamento, o homem recebe a liberdade de quê? Ele está preso no sentido de estar sujeito aos poderes desta era, tempo. A ideia da liberdade no NT vai além daquela do AT, sendo que a liberdade em termos de libertação dos numerosos poderes que oprimem a verdadeira humanidade, o pecado. O crente é conclamado a uma luta constante contra o pecado. Alguém quer continuar lendo? Eu passo a oportunidade para outro amigo meu. Libertação na história de Israel. Segundo Libertação na história de Israel. Vai lá, Misa. Cadeira. Pode ir, Erasmo. Pode ir, de boa. Beleza, desculpa. Segundo Pixley, o sentido da história não está evidente em sua superfície. Seu sentido tem que ser explorado em profundidade, pois os documentos deixados sempre existem interesses que ocultam o sentido dos acontecimentos. Para ele, na história de Israel, não é diferente. Por isso, propõe duas chaves de leitura para compreender os livros da Bíblia. A saída de Israel do Egito revelou o Deus libertador, que tirou o povo da escravidão do governo opressor de Faraó. E esta será a referência ao Deus de Israel, conforme diz Wright. O Deus de Israel não é um poder imanente na natureza e no processo natural do ser e do devir. A natureza do seu ser e de sua vontade é revelada através dos atos históricos que ele próprio provoca. Nenhum outro Deus poderia reclamar sua divindade sem essa marca histórica. Por isso, Israel parte do princípio do Êxodo para reclamar que o único e verdadeiro Deus só poderia ser aquele que agiu na história e redimiu da servidão do Egito, o salvador dos pobres e oprimidos. Segundo Pixley, um Deus que legitima a opressão dos camponeses, por mais solene que se apresente seu culto, não é Deus verdadeiro, pois o Deus verdadeiro é unicamente aquele que ouve o clamor dos oprimidos e os liberta da opressão. Pixley descreve a sociedade egípcia, no livro de Êxodo, com uma lista de 3 elementos. Primeiro, o povo, a maioria da população compondo a massa camponesa, viviam em pequenas aldeias,
que não tinham muito contato uma com a outra e eram quase que autônomas. Eram unidades produtivas da sociedade, governadas internamente por conselho de anciãos. Segundo elemento, o rei a quem pertencia todas as terras, animais e todas as pessoas. Por ter o titular das propriedades, exigia das aldeias tributos, para as terras, a quinta parte da sua colheita. No caso das pessoas, o tributo era em trabalho nos projetos de construção do rei. As aldeias recebiam em troca dos impostos a proteção do exército e benefício das benfeitorias sociais. Terceiro elemento, os servos do rei. Trabalhavam para a coroa e faziam a vontade do rei. Em troca, recebiam provisões do tesouro real. Era necessário todo um aparelho administrativo para realizar as cobranças do Estado. Era necessário também um aparelho religioso. Como relata Pixley, a experiência dos súditos era de que seu rei era um deus mortal. Porém, esta limitação, a sua mortalidade, revela a fragilidade de sua posição divina e exigia um aparelho religioso que celebrasse a grandeza da nação, e dentro dela o lugar único e indispensável do Rei Deus. Assim como o rei é o general do exército, é também o sumo sacerdote que ordena e controla a atividade religiosa. Para este autor, pode-se entender todas as sociedades da história bíblica como derivadas desse sistema. Quando ele descreve o Êxodo como evento histórico, se reporta ao texto bíblico, lembrando que um grupo misto acompanhou Moisés para a terra que mana leite e mel. Pode continuar. E levanta a questão de quem se libertou da escravidão e faz a diferença entre os termos filhos de Israel, em Êxodo 1:9, e os hebreus, em Êxodo 1:15, explicando que hebreus é Apiru, um grupo de rebeldes de Canaã, representavam todos os grupos que ficavam fora da lei e buscavam seus interesses por meios inaceitáveis pelas autoridades. Quer ler para a gente? Êxodo 1:9 e Êxodo 1:15. Deixa eu abrir aqui. Êxodo 1:9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Êxodo 1:15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Continua a leitura do slide. Só para a gente diferenciar o termo filhos de Israel e as hebreias aí. Pode continuar a leitura. Ok. Eles eram a tentativa para estabelecer uma sociedade sem classes. E acrescenta o texto de Êxodo 12:38, subiu também com eles gente de todas as classes, entendendo que a subida do povo não aconteceu com uma família, mas com um setor de classe social que estava na base da sociedade egípcia. Aqueles que se rebelaram contra o rei do Egito foram os hebreus. A compreensão da formação de Israel A compreensão da formação de Israel é que vai permitir entender o significado da sua história. Para
compreender as Escrituras, é necessário ter bem claro que os objetivos do reino de Deus era libertar os estados. O projeto de Cristo estava embasado nesta mesma dinâmica revolucionária de Israel em buscar realizar o reino de Deus em Canaã. O ponto de partida da história de Israel é a realeza de Deus, que excluía toda e qualquer soberania humana, conforme as palavras de Gideão, quando lhe solicitam seu reino humano. Reina sobre nós. É Deus que reinará sobre vós, em Juízes. Ter um rei no contexto das nações significa tornar-se escravo, súdito, na caminhada de organização de uma nação. Declarar ser Deus, seu único rei, era uma afirmação política comprometedora, pois significava não fazer parte do domínio de outros povos, de outros reinados político-religioso. Se o rei exigisse lealdade de seus súditos, como é que Deus faria isso? Por meio da lei. Êxodo 34:4 diz: não adorarás outro Deus. O primeiro mandamento do Decálogo tinha como oposição os reinos de Canaã e seus cultos. Quando chegaram à Palestina, tiveram que se reorganizar. Depois de realizar o assentamento do povo na terra, tiveram que enfrentar um processo lento e gradual. As mudanças sociais vão acontecendo vagarosamente. Conforme relata Sicré, não sei, mas nessa época é quando se formam as tribos e também outros aspectos se modificam e se adaptam à vida sedentária. A agricultura, a submissão às estações, aos trabalhos do campo, a criação de novos animais, etc. De todas essas mudanças e adaptações, talvez a mais profunda é a ocupação com a agricultura, já que vem acompanhado pelo problema da repartição da terra. Aí eu passo a bola para outro irmão aí que queira continuar. Ao se estabelecer na terra prometida, o povo de Israel recebe leis que serviriam para organizar e estruturar a vida, diminuindo assim as contendas e fazendo justiça no seu meio. Esse povo que experimentou a opressão deveria ter o cuidado de não agir como opressor. Isso. A terra era propriedade do Senhor, pois ele era o rei de Israel. A terra deveria ser cultivada, mas não negociada, evitando assim formação dos latifúndios. Apenas os agricultores que cultivassem a terra eram considerados proprietários. Profetas. Depois de estabelecido, o povo de Israel começa realmente a prosperar economicamente e, com isso, o próprio povo provoca uma opressão interna. Surgem os profetas que proclamam contra a injustiça em seu meio. Os campos de Judá estavam sendo controlados pelos latifundiários, homens ricos se apropriando das terras do trabalhador do campo. Isaías 5:8-10, Miqueias 2:1-5 e Miqueias 2:8. Meu povo se levanta como inimigo e também pela falta de justiça por parte dos governantes. Isaías 10:1-4. Os profetas como Isaías, Miqueias, Amós, etc., denunciaram a vida ambígua daqueles que tinham desejo de consagrar a Deus nos trabalhos culticos, juntamente com a exploração social. Libertação na modernidade, reforma protestante.
A reforma marcou a história e modificou o pensamento cristão, trazendo uma abertura para se pensar uma nova teologia. Esta, por sua vez, estaria aberta para ser repensada. Ela resgatou as bases da fé que estavam esquecidas dentro da instituição. Repensou a soberania de Deus a partir do referencial bíblico. Mas a reforma deixou um lema para ser pensado: Igreja reformada sempre reformando. Isso deveria ser feito a partir das bases hermenêuticas e exegéticas que herdamos. A reforma abalou as estruturas da Igreja oficial da Idade Média, pois foi uma nova reflexão sobre a vida cristã naquele contexto. Ela trouxe muitos benefícios e, sem dúvida, foi um ato libertário da ignorância religiosa. Tivemos, porém, algumas consequências desses pensamentos no decorrer da história. Foram muitos os pontos positivos, mas tivemos uma consequência negativa por causa de sua ênfase na salvação pessoal. O exercício da fé cristã vivido pelos seguidores da Reforma foram modificando sua teologia e foi levando os protestantes, aos poucos, a uma vida mais voltada para si mesmo. Bom, dá para anotar isso que ele está dizendo ou não? Porque a fé se tornou um ponto mais individualista. Ela tem na Igreja Católica, ela era mais comunitária. Foi essa a conclusão que Émile Durkheim chega quando ele fala de um livro do suicídio, quando ele descobre que a maior parte dos suicidas eram protestantes na época. E aí ele chega à conclusão de que a fé protestante ela é mais individualista. Você tem que resolver seus problemas lá com Deus, em secreto, e não tinha mais que confessar os pecados a um padre, alguém. Você resolve sozinho. E como tudo tinha que se resolver sozinho, ele acreditava que isso tirou o aspecto comunitário da igreja, o Durkheim. Por isso que ele acha que a fé protestante, por conta desse hábito de ser mais individual, fez com que muitas pessoas se matassem nesse tempo. Pode continuar. Professor, acho que vai acabar o tempo. Já? Tá aparecendo aqui para mim menos de 1 minuto. Bom, se acabar, volta no mesmo link? Isso, professor. É bom já voltar no mesmo link, né? A gente sai aqui e volta logo. Eu acho que é o próximo, viu, TT? Foi se construindo pela praxe uma menor importância às questões sociais e empobrecendo o conceito de libertação. O mundo externo foi sendo desvalorizado e isto provocou uma redução antropológica. Tá, isso é importante, viu, gente? Isso explica por que
a nossa fé protestante ela é mais racional, ela é mais voltada para a razão do que para um exercício de libertação. Esse conceito de libertação foi empobrecendo o que era o conceito de Velho Testamento de libertação, onde nós vimos que salvação era aquela que se atrelava a Deus. No Novo Testamento parece que a salvação é arrependimento de pecados. A libertação tem a ver com isso. Então, nós empobrecemos a nossa cultura, que era mais social antes. Hoje, a inserção do protestantismo, do protestante, pode continuar lendo. Algum irmão gostaria de ler? Fica à vontade, senão eu continuo. Hoje, a inserção do protestante na sociedade é muito tímida. A ética calvinista exige uma melhor atuação em sua profissão, uma vez que todos somos chamados para servir a Deus onde estivermos. Com isso, o protestante tradicional caminhou inconscientemente em busca de uma prosperidade pessoal, tanto espiritual quanto econômica. Nossa diferença dos pentecostais é que eles pregam prosperidade e nós silenciosamente a buscamos. Teologia da libertação. No texto, os ausentes se fazem presentes de Gustavo Gutierrez. Ele se refere aos pobres, afirmando que esses nunca estiveram fora da história dos povos. Eles construíram a história com sua vida, sangue e suor, porém a história não foi lida e construída em função deles, mas dos privilegiados. No processo histórico da América Latina, sempre estiveram presentes em sua história as lutas do povo para a libertação popular, mas as novas formas de opressão do opressor provocaram a crença de que era apenas um mau momento e que tudo voltaria à normalidade. É necessária uma maior consciência de nossa realidade, principalmente do pobre. Ele procurou analisar de uma maneira mais precisa e detalhada as formas e causas de exploração das classes populares, desde os problemas raciais, exploração, marginalização, assim como a discriminação da mulher. Segundo Klaus Boff, o objeto primário da teologia é Deus, mas antes de perguntar o que significa a opressão aos olhos de Deus, o teólogo necessita perguntar-se mais sobre a base da opressão real e quais são as suas causas. Ele pergunta como entender o fenômeno da opressão e responde que a primeira pergunta que o teólogo deve fazer é: por que a opressão? Quais são suas causas? A teologia da libertação levanta 3 alternativas para explicar a pobreza socioeconômica: empírica e funcionalista e a dialética. A explicação empirista: a pobreza como vício, forma superficial. Não se vê o aspecto coletivo ou estrutural da pobreza. Solução assistencialista. Então, são formas de ver a pobreza e lidar com ela. A solução para esse grupo empirista é sempre assistencialista. Dá uma comidinha para eles, uma cesta básica, mas não resolveu o problema na sua raiz. É superficial.
Vai lá, Jader. Explicação funcionalista. A pobreza como atraso. A saída sócio e política é apenas um reformismo. O pobre é visto apenas como objeto. Já na explicação dialética, a pobreza como opressão. Ela é fruto de uma organização econômica, chamada de histórico estrutural. A saída é a revolução. O pobre surge aqui como sujeito. Por revolução, a gente tem que entender que é a ação do pobre dentro da estrutura que ele está colocado. E então a saída dele é ele sair da sua letargia, do seu conformismo e se preparar para uma sociedade mais sectarista até, né? Então ela é mais interessante, porque está mais para Paulo Freire, a luta do oprimido em se deixar e não se deixar se oprimir. Pode continuar. Gutierrez pergunta: quem é o pobre? Ele faz uma pequena consideração. Se colocar 30 não pobres para dar a resposta, eles discutirão durante horas e não chegarão a uma conclusão sobre o pobre, e como resultado, confusão. Mas, se reunir 30 pobres, em 1 minuto eles chegarão em um acordo sobre o que é um rico. Sim. Para Gutierrez, o pobre isolado não existe. Ele pertence a um grupo social, raças, classes e etc. É algo coletivo. Não basta tomar consciência individual ou pessoal da situação de pobreza. O pobre é o produto ou subproduto de um sistema econômico que é construído por uma minoria para seu próprio benefício. Então, o pobre é construído dentro dessa teologia de Gutierrez. Ele é produto ou subproduto de um sistema econômico que é construído por uma minoria para o seu próprio benefício. O rico, ele quer cada vez mais. Quem vê a economia do país, para dar esse quinhão miserável de 250 a 150 com benefício para a linha da pobreza, ele tenta tirar de algum outro lugar. Tudo bem, é um orçamento, mas tem um outro dinheiro que ele não orça. Tem dinheiro que é guardado. Então, a teologia como crítica da teologia. Para Gustavo Gutierrez, a teologia deve fazer uma reflexão crítica de seus fundamentos. Mas, antes da teologia, vem o compromisso de amor e serviço. É ultrapassar os limites da igreja visível e ter uma maior penetração da igreja no mundo. A teologia tem como objetivo a crítica de sua praxis. A sua proposta está em uma nova maneira de ser e fazer, num mundo dinâmico e em constante transformação. Então, volta um pouquinho lá. É a crítica da sua praxis. A sua proposta está numa nova maneira de ser e fazer no mundo dinâmico em constante transformação. Você tem que ser crítico
a sua praxis. Porque tem uma fé que não pratica nada. É só eclesiologia. Pode ler, continuar lendo. A fé começa a ser vista como uma atitude confiável, pois sai de si mesmo e se entrega ao outro, numa demonstração de compromisso com Deus. Ele recorre ao apóstolo Paulo para dizer que é neste sentido que ele diz que a fé opera pelo amor. O que vai alicerçar e sustentar a fé é o amor. Uhum. Então, isso aqui está dizendo Gustavo Gutierrez. A praxis não é uma praxis vazia, mas ela é direcionada para alguém e é alicerçada e sustentada pelo amor. A fé é sustentada pelo amor. Você sabe que o assunto é teologia da libertação aqui, né? É um pouco daquilo que vocês não têm no seminário. E a gente está vendo que a entrega ao outro é a demonstração do compromisso com Deus. Ok? Ok. Então vamos continuar lendo. Contrapõe a compreensão intelectual à ação amorosa da fé, dizendo: em tal perspectiva, a inteligência da fé aparece não como inteligência da mera afirmação e quase recitação, de verdades de um compromisso, de uma atitude global, de uma posição diante da vida. A espiritualidade caminhou de uma vida contemplativa até chegar neste momento atual da história, em que se estuda o valor de atuação do cristão no mundo. Desenvolvimento histórico. Na década de 50, países ricos investiram no desenvolvimento de países pobres da América Latina. Falava-se em desenvolvimento, e as esperanças começavam a se despertar. Os países que recebiam esses investimentos alimentaram a expectativa de uma economia autossuficiente. Mas a economia desenvolvimentista não foi satisfatória, foi antes ineficaz. Os países ricos tomaram apenas medidas paliativas e não tinham interesse em atacar o mal pela raiz. Os interesses de investimento econômicos aos países pobres eram apenas alguma forma de conquistar novos espaços econômicos e aumentar seu domínio sobre esses. Isso começa a ficar mais claro para os países pobres, que começam a se ver apenas como subproduto do desenvolvimento de outros países. Sim. Aí você vai vendo que o Brasil, a América Latina, ela foi explorada por outros países ricos que parecia que ia melhorar a vida dos brasileiros, os latino-americanos, mas eles ficaram apenas, no primeiro momento, eles pegavam um lucro maior e levavam para fora.
aqui era lugar de mão de obra barata. E exploravam o nosso país, ganhando muito dinheiro e levando para fora. O dinheiro não ficava aqui. A sociedade não enriquecia com isso. Ela empobrecia. Então, os interesses dos investimentos nos países pobres eram uma forma de conquistar novos espaços econômicos e aumentar seu domínio sobre esses. Isso começa a ficar mais claro para os países pobres que começam a se ver apenas como subproduto do desenvolvimento de outros países. Foi assim por um tempo, até que o Brasil galgou alguns degraus aí e melhorou. A classe explorada não tinha condições de chegar ao melhor poder aquisitivo. Analisando, portanto, essa situação, a única saída era uma revolução social, rompendo com essa dependência para um acesso a uma sociedade mais socialista. Dentro dessa perspectiva é que começa a ter um conteúdo humano mais rico para se falar de um processo de uma teologia de libertação. Então, eles começaram essa revolução social significava romper com a dependência. Então, na prática, como seria isso? Hoje você vê algumas pessoas que têm o seu próprio negócio e que servem algumas grandes empresas. É um tipo mais socialista da sociedade. As esperanças diminuem na década de 60 e toma lugar o pessimismo. Os países subdesenvolvidos tinham que permanecer assim, pois eram subproduto das intenções de outros países desenvolvidos. Nesta mesma década, começa a surgir na Europa uma proposta que ficou conhecida como teologia da política, que foi influenciada pela teologia da esperança de Moltmann. Sua teologia levantou ideias para um futuro fundamento da teologia da libertação como um compromisso com a praxis. Ainda nesta década se reuniu o Concílio de Vaticano II em Roma. Essa foi uma fase de grandes transformações políticas e sociais. Este concílio abre as portas da Igreja Católica para assumir um compromisso social e político, tanto dos leigos quanto do clero. Sem dúvida, foram muitos os fatores que contribuíram para se construir a teologia da libertação. No mesmo mês de janeiro, em que foi convocado o concílio pelo Papa João XXIII, Fidel Castro entra em Havana triunfante. É uma época de renovação católica mundial, principalmente na América Latina. Enquanto que no outro lado do nosso continente, num país comunista, ocorria a morte de Stalin e o 20º Congresso do Partido em Moscou. A América Latina passava por uma crise de movimentos populistas de alguns presidentes, Vargas, Perón, Rojas, Pinilhas. A crise atinge também a ação católica, mas nesses novos tempos começam a aparecer no Nordeste brasileiro o movimento de educação de base e a ação popular por um grupo de universitários cristãos em São Paulo. Paulo Freire, escritor brasileiro, começa a escrever sobre a situação do pobre,
afirmando que a situação em que se encontravam necessitava que eles mesmos deveriam tomar o primeiro passo. Afirmava que os pobres tinham a necessidade de se libertar de sua mente historicamente condicionada para ser dominada. E, por outro lado, o rico deveria se libertar de sua mente de dominador. Consciente dessa nova forma de opressão que aparece na sociedade moderna industrializada, o homem tem a condição de desejar e aspirar à liberdade. Então, a liberdade do rico e do pobre. Do rico, a liberdade de não querer ser dominador, e do pobre, a liberdade de buscar novas condições de não ser dominado. Isso é um processo de libertação que Paulo Freire, que foi um dos maiores pedagogos do mundo, colocou. A partir daí começam compromissos mais radicais dos cristãos na política. A fé e política começam a se tornar prioridade. A nova esquerda perde em virtude da perda de seu dogmatismo. Começam a se abrir para novas posições. Com o fracasso do desenvolvimentismo na América Latina, no Brasil com Kubitschek, na Argentina com Frondizi, na Venezuela Rômulo Bittencourt, no México com Lopes Mateu, no Chile com Frei e novamente Venezuela com Caldeira, dará novos argumentos para novos tipos de compromissos cristãos. É a hora do pobre, o povo, os oprimidos históricos que chamam a seu serviço tanto cristãos como marxistas. Como o processo da emergência da teologia da libertação e do movimento Cristãos para o Socialismo, tivemos no governo de Salvador Allende, 1970 até 1973, o primeiro trabalho de grande significação entre cristãos e marxistas. Fidel Castro chegou a declarar que a religião estava pronta para entrar no campo político, mas a declaração significativa foi do secretário do Partido Comunista Chileno, Luiz Corvalán, em que a religião deixa de ser alienante e se torna uma inspiração para lutar pela paz, liberdade e justiça. Acabou. Então, esse último, o secretário do Partido Comunista Chileno, Luiz Corvalán, ele vê que a religião deixa de ser alienante, e se torna uma inspiração para lutar pela paz, liberdade e justiça. Porque a igreja começou a entrar na área social e ela começou a ver outros pontos de alienação do que o pecado se fez, onde havia uma opressão, ela começou a agir. E, nesse sentido, a ação dela foi libertadora. E isso fez com que esse chileno comunista olhou com bons olhos a religião. E falou que ela se torna uma inspiração para lutar pela paz, liberdade e justiça. Então, não foi todo ruim. A ação da igreja, ela foi efetiva.
tá? O que a gente vê nesses slides aí de libertação? O que vocês viram? Que o senhor destaca desde o início que Deus como grande libertador da nação de Israel, e ele como figura e símbolo de quem liberta o seu povo. E aí a ideia que, pelo menos eu entendi, é que a proposta é que a gente desenvolva uma teologia também para pensar a respeito de libertação dentro dos nossos contextos, dentro da nossa realidade. Aí o senhor faz o ponto da reforma, onde a reforma, como proposta de sempre se reformar, e de pensar atualmente se nós temos agido como movimento libertador, e não Sim, como sim. aquele que aprisiona. Certo, certo. É que a pregação do Evangelho ela está muito além do que nós fazemos comumente, que é a salvação da alma, né? Mas essa salvação do Evangelho, ela é plena, ela é completa para o homem, né? Política, social, né? É uma libertação completa. E por causa de diversas teologias que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, a partir da reforma, né, nós nos afastamos dessa realidade de uma libertação plena do homem e nos detivemos somente na salvação da alma, né? Isso. E aí ele nos convoca para pensar essa vida mais dinâmica a partir do amor, de uma praxis amorosa. Porque nós ficamos no mundo das ideias. Quando nós fazemos apenas a salvação de almas, nós ficamos um mundo até mais intelectual. Provamos pela apologia que nossa doutrina é reta, é santa, e nos afundamos no individualismo. Você pode ver dentro da sua comunidade, da sua igreja, como a praxis do amor é mais fraca, como a relação de comunhão com a igreja é também fraca. Porque não existe praxis de amor, a não ser que você tenha um trabalho social para isso. A gente precisa do outro para sustentar nossa fé. Entende isso? Porque eu estou pensando na capelania como um braço para fora da igreja e que eu tenho uma liberdade fora da instituição para isso. Deu para entender?
Professor, Pode falar, Felipe. Até aqui a gente tem visto a parte mais, pelo que eu tenho entendido, né? A parte mais conceitual do que é a capelania, mas eu pensei que seria algo mais prático, acho que a palavra é mais prático mesmo. A gente vai chegar nesse momento ou a ideia do curso é ser conceitual mesmo? Eu quero que vocês verifiquem algumas instituições e que analisem qual que é a praxis deles. Vai ser o trabalho daqui um mês, mais ou menos. Eu vou passar para vocês. Ok. Obrigado. Tá? Será em forma de estágio, professor? A gente vai analisar na prática? Vocês vão... É um tipo de estágio, mas é uma prática deles. Vocês vão ver pela mídia mesmo, né? Vai analisar como que funciona algumas pastorais e dentro desse contexto nós vamos trazer para nós algumas reflexões a partir deles lá. Professor, um pouco antes, o senhor tinha comentado da capelania como um braço, né, e que está fora, assim, da igreja, vamos dizer, né, da instituição da igreja. Sim. A minha pergunta, na verdade, é um pouco, não sei, uma dúvida mesmo, que não ficou muito bem claro para mim. A ideia que o senhor está propondo, então, seria de que a igreja, já que a igreja não tem uma praxis de amor, então a gente pode fazer pela capelania? Seria algo nesse sentido? É um olhar para o mundo, para a realidade que você está. Se você olha só para a igreja, os trabalhos que você tem que fazer com ela, você vai estar preparando ela para uma realidade que não existe. Agora, a partir dos problemas sociais que você vê no seu bairro, e uma forma de amar essas pessoas, você, lógico, vai estar convidando a igreja para isso. Mas é um trabalho que você tem que, primeiro, não institucionalizar pelo braço da igreja, mas é uma praxis que você tem que ter de amor ao próximo. E como que a gente ama as pessoas que são surdas? Estando com eles, aprendendo a linguagem de sinais e estar junto com eles, ver quais as necessidades deles, que eles têm várias coisas que não são compreendidas dentro da sociedade. E assim por diante. A gente vai enxergando outras realidades da onde eu estou, da realidade que eu estou. Mas olhar o oprimido como aquele que está confortável na sua opressão. E até poder ensiná-los a sair dessa. Entendeu, Matheus? Eu entendi. É que aí o senhor está trabalhando na ideia da igreja como instituição, não como povo de Deus, né? Como instituição. Tá. Não, porque eu acho que, assim, talvez seja um pouco da percepção da minha realidade, né? De uma igreja que talvez seja um pouco mais envolvida nessas questões sociais, não vou dizer que seja de todo envolvida, né? Mas tem uma ação um pouco mais, assim,
do indivíduo, assim, das pessoas, né, e não que parte vamos dizer assim, de cima para baixo, né, do que a liderança propõe, né. Mas acho que eu entendi o que o senhor está querendo dizer, né, a ideia de isso partir primeiro do envolvimento e não de uma ação, vamos dizer assim, organizada, né. Sim. Primeiro, tudo começa com movimento. A igreja não era instituição no início, mas era um movimento. A igreja primitiva era um movimento. Até que ela, em Constantino, se institucionalizou. E dá para ver a diferença da igreja institucionalizada em Constantino da igreja primitiva, que é o processo que Jean-Paul Sartre coloca, que ela vai partindo para se institucionalizar. Ô, reverendo, o Erasmo, só para esclarecer, eu queria entender melhor, qual que seria daí esse ponto, essa linha de divisão assim, entre o movimento e a instituição, né? Mais institucionalizado, no seu ponto de vista? É aquela que sai da serialidade, do insere, e se institui num particular, mais particular. E ela acaba tendo uma instituição, uma organização própria, leis próprias. E algumas que não são nem bíblicas. Entende? Entendi, obrigado.